3. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, #Sem Dietas. Aqui a gente vai ensinar o quê? Você a comer o resto da vida sem precisar fazer dieta. Meu nome é Nathalie Loyola, eu sou nutricionista e hoje o nosso tema é um tema incrível e eu gostaria de dar boa noite, Dri. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Vocês viram aí que ao longo dessa jornada de episódios, nós falamos de várias coisas, né? Falamos aí de vegetarianos, falamos de bariátrica, falamos de várias coisas super interessantes. E hoje nós vamos falar sobre esse documentário que está, assim, a gente trouxe uma pessoa especialista nisso, que é o documentário do Blue Zones. Não sei se vocês já viram, mas a gente vai primeiro apresentar a nossa convidada, né? E ela gente, o backstage aqui, ela já contou várias coisas que eu já fiquei animada. Eu falei pra ela, para, que você precisa contar isso pra galera. Então, Lilian Liang, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por você ter aceito. Gente, ela é jornalista e ela tá fazendo ela é jornalista e especialista na área da saúde e envelhecimento, que tem tudo a ver com o que a gente fala, porque eu sempre brinco com a minha audiência, não é o que você quer ser quando você crescer, mas e sim o que você quer ser quando você envelhecer. Então eu acho muito legal, eu sou apaixonada por esse tema, longevidade, envelhecimento saudável, e ela tá fazendo um documentário estudando sobre os Blue Zones. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço pelo convite, estou super animada para o nosso papo aqui, Eva! falar sobre envelhecimento, sobre longevidade e hábitos que podem ajudar a gente a chegar ao 100 com saúde e qualidade de vida. Com certeza. Acho que a primeira pergunta é: por que longevidade e envelhecimento e por que você, como jornalista, foi para esse caminho da saúde? A coisa da saúde, na verdade, vem desde a infância. Eu sempre quis ser médica, sempre tive um fascínio com o corpo humano, com medicina. E aí, quando chegou a hora de prestar vestibular, meu avô faleceu de câncer e foi tudo muito traumático. Eu falei, acho que eu não sei bem se eu quero fazer isso. E aí, sempre gostei muito de escrever e gostava de falar várias línguas. Todo mundo falou, vai prestar jornalismo, então. Vai se comunicar. Foi a melhor decisão, porque eu consegui juntar os dois interesses no jornalismo de saúde. Então, a gente sempre acha que é tudo muito preto e branco, quando, na verdade, a maioria da vida é cinza. A gente consegue juntar os nossos interesses, né? Lógico. E agora, cada vez mais, o campo da saúde, ele não ficou... Ele tá com um profissional, mas ele tá muito mais amplo. A gente vê vários jornalistas também indo, né, trazendo a informação, que eu acho que é o mais importante. A gente tem informações verdadeiras, né? Porque hoje a gente até brinca que a internet, ela tem muita informação, mas às vezes a gente nem sabe se aquilo ali é verdade, né? Então, é muito legal o papel do jornalista. Claro, né, que às vezes tem um pouquinho, né, aquela coisa, né? Sim. E nós, como profissionais da saúde, sempre vamos buscar a ciência, que é realmente o que importa. Mas, poxa, é muito legal, né? Muito show. Tá vendo? Nada é por acaso, né? Você foi indo e acabou caindo aí na longevidade. Isso que você está falando, né, do jornalismo de saúde, hoje é uma área muito consagrada, né? Existem cursos que você se prepara para cobrir a área da saúde especificamente. Quando eu entrei na faculdade, teve uma optativa que era jornalismo científico, e tinham 3 gatos pingados. Ninguém se interessava pela área, porque quem entra no jornalismo que tem essa ideia de que vai cobrir guerra, vai cobrir Brasília, né? Os grandes eventos do mundo. E, quem quer falar de molécula, né? Quem quer falar de remédio? E hoje é uma área que desperta muito interesse, exatamente por isso também, porque a gente está mais consciente da importância da saúde, da gente ter informações de qualidade, informações corretas, sem sensacionalismo. Então, os próprios jornalistas também estão procurando se preparar melhor para isso, né? E isso é uma super boa notícia, porque daí o público se beneficia de informações fidedignas. Não, com certeza. E cada vez mais as pessoas estão buscando, né, a informação do comer melhor, viver melhor, envelhecer melhor. E, gente, ela falou uma coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui, né, Dri? Que ela falou assim, eu falei, nossa, ela come os alimentos corretos, pratica atividade, por isso que ela se foca na longevidade, olha, linda, maravilhosa. Aí ela fez um aspas e falou que ela come correto porque...
Porque eu passei numa Ó lá. nutricionista. Não se esqueçam disso, né? Para comer, é lógico, a nutricionista ela vem fazer o papel da educação nutricional, né? Que é importante. Então eu sempre falo, gente, aprender a comer corretamente, né? A gente não tá falando para você viver, e a gente vai entrar nesse assunto, mas é importante, né, Dri, esse papel. E ó, nem sempre foi saudável, né? Conta aí. Não, gente, eu sou assim. Eu devia ter apagado isso do meu Facebook, mas tá lá, quem quiser ver. Porque eu sou a rainha do miojo e do ultraprocessado. Adoro o miojo de galinha caipira, aquele pozinho e tal. Só que, aquilo, né, são calorias vazias. Só que tem um gosto muito bom. E aí eu só fui aprender a comer corretamente depois que eu passei na nutricionista. E uma das coisas que me chamaram muito a atenção é que, assim, eu já tinha passado em outros nutricionistas, mas a dificuldade era sempre encaixar aquela dieta na minha rotina. E aí, quando eu passei nessa última nutricionista, foi uma dieta muito específica para um treino que eu estava fazendo. Legal. E aí, o meu maior medo... Eu sou chinesa, gente. Chinês morre de medo de passar fome. Então, assim, o meu maior medo era passar fome. E ela falou, cara... Fome não vai passar, nunca. Você pode passar um pouquinho de vontade, mas fome não vai passar nunca. E, de fato, assim, nunca passei fome e estou muito mais saudável, estou muito melhor. Esses alimentos processados eram um pouquinho de memória afetiva? Tinha Porque isso a questão também. cultural, né? Sim, tinha isso também, porque a gente comia miojo na minha casa quando meu pai não estava, a gente podia fazer mais bagunça. Então, o miojo tem esse lugar na minha casa, tanto que a minha irmã, por exemplo, ela de mora... comemoração, Isso, né? a minha irmã mora na Suíça. Quando ela vem pro Brasil, ela leva miojo de galinha caipira pra lá, entendeu? Para dias de Porque muita virou... carência, de muita saudade do Brasil, ela come o miojo de galinha caipira. A gente brinca muito, né, Dri? Que muitos alimentos, eles são de memória afetiva mesmo. Não às vezes você nem quer comer aquilo lá, mas A sensação que o aquilo comfort te food. gera, né? Sim, sim. Mas você sabe que é engraçado, porque eu passei, né, tava treinando para uma maratona e tava seguindo aquela dieta específica para maratona e, assim, não comi nenhum miojo durante o ciclo, porque eu falava, cara, eu vou comer esse miojo, é esse miojo que vai me ferrar na corrida. Então, eu não comi. Olha. Mas eu me coloquei, assim, de prêmio. Quando eu terminar a maratona, eu vou comer um miojo. Terminei a maratona, comi o miojo, mas sabe que eu já não achei tanta graça? Olha só. Entendeu? Sim. Então também é uma coisa de você habituar o teu paladar, Sim, sabe? sim. Aquilo já não faz tanta diferença para você. Então, Muito... nutricionista fez toda a diferença. Não, Nutricionista e é o que a e o gente, miojo, não a gente como fala miojo. bastante a questão do estímulo do paladar, né? Então, quanto mais a gente estimula o nosso paladar, seja com açúcar, com doce, seja com açúcar, com sal, com gordura, que é o clássico da alimentação, mais hiperestimulado esse paladar fica. Então, querendo ou não, isso que ela falou é perfeito, porque às vezes para você, entre aspas, desviciar, você precisa tirar o estímulo por um tempo e você vê como que é a vida sem esse estímulo. E aí quando você volta, você fala, caramba, nossa, olha como não tá igual. Porque realmente fez esse processo de transição de paladar, que é exatamente isso que o nutricionista tem que fazer. Exato, muito bom. E conta pra gente, pra galera aí que tá, o que é Blue Zone? Por que Blue Zone? Conta aí pra gente entender e, claro, a gente quer saber como foi essa super experiência desse documentário aí, né? Que ainda você segue estudando, né? Porque longevidade e envelhecimento a gente vai estudar... Para sempre. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com envelhecimento em 2012. E aí que eu fiquei sabendo das Blue Zones. Naquela época, só as pessoas que eram iniciadas no tema, né, de envelhecimento e longevidade que sabiam o que eram as Blue Zones, que são as áreas mais longevas do mundo. Então, são lugares com expectativa de vida muito alta, em que as pessoas chegam aos 100, 105, 110 anos com boa saúde. É isso que é o mais interessante. Não é que eles estão com 100 anos, mas eles estão presos numa cama. Eles estão com 100 anos, eles estão andando de bicicleta, eles estão cavalgando, eles estão lúcidos, participantes da comunidade. Então, são pessoas que atingem uma idade muito alta, com uma boa qualidade de vida, né? E aí essas regiões são Península de Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, Okinawa, no Japão,
Icária, na Grécia, e Sardenha, na Itália. Quando a gente fala de Blue Zones, a gente imagina que, assim, sei lá, a Sardenha inteira é povoada por centenários. Não é isso. Sim, são regiões muito específicas Tipo, é o nesses bairro. lugares que tem pessoas com essa expectativa de vida muito alta. Então, por exemplo, na Sardenha é a região da Barbádia e Ogliastra, que é bem no centro da ilha, região montanhosa. A vida, o estilo de vida é dos pastores de ovelhas. Então, eram pessoas que andavam muito, porque pastoreavam as ovelhas, consumiam muito queijo, muito leite. Então, assim, tem um estilo de vida muito específico, né? Então, são essas as Blue Zones hoje. E por que elas se chamam Blue Zones ou zonas azuis, né? Porque a pessoa que descobriu a primeira Blue Zone, que foi na Sardenha, ela começou a perceber, puxa, nesses lugares aqui, nessa cidade aqui, tem muitos centenários, nessa outra cidade tem muitos. Então, ele abriu um mapa e ele foi colocando pontinhos azuis no mapa. E aí, quando ele viu, tinha uma zona inteira marcada de azul. E aí, quando eles foram escrever o estudo, ele falou, mas como é que a gente vai intitular isso aqui? E aí, eles chamaram de Blue Zones, e aí a coisa, né, ficou popularizada. E aí ele falou, foi até muito pertinente esse nome, porque remete ao céu azul da Sardenha, ao mar azul da Sardenha. Então, hoje todo mundo sabe o que é Blue Zones, especialmente porque saiu recentemente na Netflix esse documentário. Na verdade, é uma série que foi produzida e dirigida pelo Dan Buettner, que é um jornalista da National Geographic, que junto com o Gianni Pes, que é esse pesquisador italiano que descobriu a primeira Blue Zone, junto com outro demógrafo belga, eles foram mapeando outras regiões. Então, foi esse trio que achou essas outras regiões, e aí são essas 5 áreas no mundo que se chamam Blue Zones. E aí, no começo desse ano, eu e o Gabriel Martinez, que é um cineasta, a gente saiu numa expedição de 2 meses e meio para visitar esses lugares e entender, bom, por que é que as pessoas vivem tanto nesses lugares? Quais são as pesquisas que estão sendo feitas agora? Qual o impacto da tecnologia? O impacto da Covid? Né? As pessoas vão continuar vivendo tanto? Então, a gente foi para lá em abril e ficamos até abril, maio, e a expedição terminou aqui no Brasil, porque a gente queria trazer a nossa Blue Zone brasileira, que é Veranópolis, que é uma cidade na Serra Gaúcha, que tem uma das maiores expectativas de vida no Brasil. Eu ia perguntar, falei, e o Brasil, né? Poxa, um país super tropical, um pomar, não é o pomar do mundo, mas assim, a gente exporta, né, muitas frutas, verduras. Pô, a gente não consegue ser um Blue Zone. Então, mas você sabe que lá em Veranópolis as pessoas vivem até os 100 anos, mas é porque é uma população de imigração italiana. Então, eles têm muitos hábitos que foram trazidos da Itália. E a Sardenha, né, na Itália. Então, a gente viu muitas semelhanças entre o que a gente observou lá na Sardenha e o que a gente viu em Veranópolis. Ele fica próximo da onde, Veranópolis? Veranópolis é na Serra Gaúcha, então são 2 horas e tanto de Porto Alegre de carro. Quer dizer, olha, que legal. O sul, né? Que bom, né? Porque até comentei com você que ontem saiu no Jornal Nacional falando das cidades longevas, mas do Brasil, mas considerando pequena, média e grande. E, lógico, o sul liderou as 3, né? Pequena, média e grande. Mas como eu te contei, fiquei feliz. Santos ficou como a 3ª cidade grande para se morar e com mais. Na verdade, não, a gente pode falar que a pesquisa era sobre longevidade, mas eles queriam a melhor estrutura para os idosos, né? Porque, na verdade, envelhecer, você com saúde, mesmo assim, você precisa ter uma estrutura, né, de saúde pública, privada. Um dos pesquisadores com quem a gente conversou no Japão é o professor Craig Wilcox. Ele é um dos investigadores do Okinawa Centenarian Study. É um estudo que já rola há uns 50 anos, eu acho. O principal investigador é o Dr. Suzuki, que já está com 90 anos. E na entrevista com o Dr. Wilcox, ele falou isso que você enfatizou agora, né? Então, assim, puxa, a gente pode
promover um estilo de vida saudável, a pessoa pode comer direitinho, não ir no McDonald's todos os dias, fazer atividade física e tal, mas existe um negócio que chama determinantes sociais de saúde. Sim. Então, se não tiver infraestrutura, gente, se não tiver acesso à saúde, não adianta, não adianta. Porque a pessoa pode estar fazendo tudo direitinho do lado dela, mas o ambiente precisa colaborar para isso. Sim. Né? Então, é um pouco isso que você falou, né? Assim, Santos está oferecendo essa infraestrutura. E Santos tem muitos, né? Muitos habitantes idosos, né? Tem uma população idosa Eles imensa. brincam, São Paulo aqui brinca, é a cidade dos idosos. Mas aí eu falo, às vezes quando eu falo, eu vou lá para Santos, eu já atendi lá e tal. E aí eu falo, pessoal, gente, Santos, tudo tem os idosos, mas assim, eu acho que a qualidade de vida ali, lógico, você tem uma praia, delícia, você está próximo de São Paulo, mas eu falo, mas a cidade é só idoso. E ali, a gente brinca, né? Santos, a cada esquina tem 2 farmácias, porque é uma cidade que mais tem farmácia. Mas porque a demanda pede, mas você vê que os idosos estão na praia, estão andando, ou caminhada, passeando, lógico, aí o ambiente influencia, porque a gente está na Baixada, então você tem ali uma diferença ali de poluição, da questão de ambiente, então, e apesar dos prédios tortos, as pessoas, né, não tem tanta casa, muitos idosos moram em prédio, Sim. mas você vê que, eu acho que Santos, hoje eu acho que ela tem uma estrutura boa, mas muitos jovens adultos estão se mudando para Santos, porque as pessoas estão buscando qualidade de vida. Não é mais a questão, não, quando eu ficar velho, eu vou... Não, quando eu... Velho é até ruim falar, mas quando eu envelhecer, eu me aposentar, eu vou para a cidade. Hoje não, hoje mudou muito. Ó. Os jovens de 35, 40 anos, ter filho, 2, 3 filhos, já pensa, será que é uma boa morar na capital? São Paulo, por exemplo, né, que está uma cidade bem complicada. Não, prefiro... Porque ela já fica pensando como eu vou envelhecer e como eu vou educar meus filhos, né? Então, existe o conceito de cidade amiga do idoso, né? É uma cidade que promove políticas públicas e que tem uma infra que promove um ambiente que seja favorável para os seus residentes idosos. Mas uma cidade amiga do idoso é uma cidade amiga de todas as idades. Porque, Sim. por exemplo, a guia rebaixada, a calçada bem feita, você ter acesso mais fácil à saúde... Isso beneficia todo mundo, não só os idosos, não é? Não, então, com certeza. É isso, assim, a cidade amiga do idoso é a cidade amiga de todo mundo. Por isso que muita gente também opta por ir para essas cidades por causa disso, porque também vai me beneficiar, vai beneficiar minhas crianças, entendeu? Sim. Com certeza. Uma coisa que você estava falando, eu estava pensando, né, dos porquês aí do Brasil ainda não tá tanto nos Blue Zones, eu acho que também vem muito, pelo menos pelo que a gente observa na clínica, é essa cultura médica de sempre medicar a doença, né? E não entender a causa da doença. E aí eu acho que esse uso... Porque o que eu vejo hoje é a maioria dos idosos... tá mudando isso, mas boa parte ainda da predominância de idosos está naquela coisa de... Já tem 10 remedinhos ali para... hábito de estilo de vida, né? Em vez de ir entendendo o que causa gastrite, o que causa o intestino preso, e ir mudando mesmo, né? Porque é o que a gente sempre fala, a saúde, ela é construída, ela não é uma coisa que você toma e pronto, acabou, né? Então, eu tava pensando nisso. 2 coisas aí, né? Uma das... Assim, polifarmácia é algo que a gente vê muito nos idosos, né? Muito, muito, muito. E uma das razões... Por que a polifarmácia acontece é porque muitas vezes o idoso não tem alguém que coordene o seu cuidado. Então, o Brasil está vivendo assim, um envelhecimento muito acelerado, né? E não existe a cultura de ir ao geriatra. Hoje mais, porque a gente está falando mais de envelhecimento. Educando mais, né? Mas há 12 anos, quando eu comecei... Geriatra, Deus me livre, eu não sou velha. Para que eu vou no geriatra? Não tô doente, tô acabada, Então, a pessoa vai no cardiologista, vai na gineco, vai no ortopedista e cada um receita um remédio. Então, a pessoa volta para casa com um remédio de cada especialista por onde ela passou. E quem que faz a coordenação de tudo isso? É o geriatra. Por isso que quando você vai na consulta ao geriatra, ele fala, traz todos os remédios que você toma, porque a gente vai organizar isso aqui. Porque pode ter remédio que está interagindo com o outro, pode ter um remédio que, puxa, isso aqui também não está tão adequado, né? Então, assim, o geriatra faz esse cuidado. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é que um dos fatores que ajuda na longevidade, né, nas Blue Zones que a gente visitou, é que existe um fator de prevenção muito grande. Então, eles têm um estilo de vida que é muito saudável, então eles estão comendo alimentos saudáveis, não ultraprocessados, eles estão se movimentando. A gente não está falando de atividade física, ninguém está malhando na academia, então as pessoas estão andando. Então, por exemplo, em Icária, rotineiras. O movimento está incorporado na rotina. Então, assim, vou na padaria, sobe o morro. Vou na farmácia, desço o morro. Então, a caminhada está incorporada. Então, esse movimento está incorporado. Mas também tem, por exemplo, na Costa Rica, a Costa Rica tem um sistema de visita aos idosos. Entende? Então, tem visitas periódicas de equipes de saúde que vão avaliar... médico da família. Que vão avaliar esse idoso para ele não chegar no hospital com uma condição crônica, porque ele está sendo monitorado. Faz Entende? muito sentido. Então, é isso, assim, você consegue chegar lá com uma saúde muito mais preservada, porque houve um cuidado ao longo do tempo. Tanto em nível individual, então a pessoa está correndo, comendo corretamente, está se exercitando, e tem outros fatores para a longevidade. Então, assim, senso de propósito, você tem relacionamentos, você tem espiritualidade. Mas quando a gente fala, né, de assim, as coisas práticas, né, mais palpáveis, atividade física e alimentação. E esse cuidado de prevenção é muito mais simples você construir essa saúde ao longo do tempo e chegar bem até os 100 anos. Por isso que a medicina preventiva, ela não é... agora está começando, né? Mas ela não é tão valorizada, né? Por quê? Primeiro que a gente tem uma indústria, né, muito rica, que quer continuar ganhando dinheiro e ela não quer que, né? Ela quer que você vá lá, a gente brinca, a nossa avó... População saudável não usa remédio, né? Isso, exatamente. A nossa avó tem 94 anos e ela toma 19 comprimidos. 19. E até um dia desse ela fez um cateterismo e aí ela postou pra gente, não foi dessa vez, hein? Estou muito forte e firme aqui. E ela super lúcida, cozinha, vai... Mas o nosso avô tinha um estilo de vida muito saudável. Primeiro, militar. Então, assim, ela é super magrinha. Então, ela come... Não estou falando que a pessoa... A gente vai entrar nessa questão da obesidade, mas, assim, ela come as verdurinhas, os legumes, não come açúcar. Tem um estilo... Lógico, não faz o exercício. O exercício dela, assim, ela varre a casa, aí ela empurra a mesa, sabe? Tira a cadeira. Lógico, tem uma pessoa que cuida, mas... ela tem algumas doenças crônicas, né? Que, lógico, talvez na juventude, né? A gente tá falando, nosso avô participou da guerra, da ditadura, né? Ele faleceu com 87 e ela ficou. E a gente falou, tá vendo? 60, ela falou, tchau, vou seguir aqui. A gente fala que ela vai enterrar todo mundo. E aí tá... Por quê? Porque super lúcida, tá na ativa. Então, não é lógico, vou dizer que ela come super, ultra, mega saudável? Não, senão eu tomaria 19 remédios. Mas o meio influencia, né? Demais. E falando nessa coisa de meio, você falou de dieta e tal. E com certeza a galera que tá ouvindo fala, já tem que comer legumes, verduras e eu não gosto. Mas a Sardenha, que é da Itália, se come muita massa. Sim, se come, mas ninguém está comendo massa, assim, 3 quilos de massa por dia, né? Exatamente. Então, é uma dieta variada. É a dieta mediterrânea. Isso, é a dieta mediterrânea. E aí tem... Gente, é isso. Tem que comer verdura, tem que comer legumes, tem que comer fruta. Mas pode comer pão, pode comer carne, azeite. Então, assim, existe... Bom, mas eu acho que o segredo da Sardenha, né? Quando eu assisti e fui estudar um pouquinho sobre Blue Zone, o pão, não é aquele pão processado, né? Eles fabricam o pão, então é um pão de fermentação natural. Então a gente sabe que, já fica a dica, pão de fermentação natural, né? É importante, tanto é que a indústria agora, ela está fabricando pães de fermentação natural. Tem o processo, tem um pouco do processado, sim. Mas lá, e também se come macarrão, né? Que eu vi que muito... E o azeite, sim, né? Mas eu acho que a grande chave que... Pessoal, eu sou metódica, gente. Vamos destrinchar isso aqui pro pessoal lá de casa, para eles entenderem o que eles precisam fazer para envelhecer. Ele falou, pão, então envelhecer já vou melhor. Até 200 anos. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode observar é a forma que eles se alimentam, né? Porque a forma que eles se alimentam é uma forma mais presente, né? É o tal mindfulness que a gente fala tanto.
para quem não sabe o que é esse tal de mindfulness, o que seria isso? Seria, entre aspas, uma meditação no seu momento presente, né? Na hora da comida. Então, em vez de você pegar, comer, mexendo no celular, cozinhando, tira o filho, pega a criança que tá colocando o dedo da tomada, 1000 coisas ao mesmo tempo, não. É você sentar à mesa, e o sentar à mesa, não tô dizendo 1 hora, 2 horas, porque a gente sabe da rotina, a corrida de cada um. Mas nem que seja 15 minutos, para você prestar atenção de fato no que você está fazendo. Porque muitas vezes, até mesmo os nossos pacientes, e até mesmo nós, quando a gente se desconecta um pouco de nós e começa a viver mais na execução, você começa a comer mais, porque você está totalmente desconectado dos sinais do seu corpo. Né? Então, acho que isso não é sobre só, que é o que as pessoas sempre perguntam para nós, o quê, mas como comer. Né? Então, acho que a gente precisa falar sobre isso. E vem um pouco da Itália, né? Que os italianos têm essa coisa de cultura da mesa. Família junto, isso né? que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Tem a questão dos relacionamentos. Então, assim, sim, tem alimentação, sim, tem atividade física, mas os relacionamentos são muito importantes. Então, você ter outras pessoas à mesa com você, esse momento em que você senta para comer com calma, sem estar com o celular ligado, sem pensar nas outras coisas, e estar em convivência com outras pessoas, é algo que ajuda muito, né? E que, notadamente, tem contribuído para a longevidade nesses locais. Então, a gente entrevistou uma senhora na Grécia, que é a responsável pelas receitas. O Dan Buettner, que é esse jornalista que escreveu sobre as Blue Zones e tal, ele também acho que ele tem 2 livros de receita. E as receitas da Grécia foram feitas por essa senhora que a gente entrevistou. Legal. Né? E assim, uma comida deliciosa. Ela convidou a gente para almoçar na casa dela, mas uma casa super simples, tal. Tudo da horta dela, né? Ela foi, a gente até fez algumas tomadas. A gente fez até algumas tomadas dela, buscando lá as coisas na horta e tal. E aí a gente estava conversando com ela sobre o horário em que ela almoça. E aí ela falou, olha, eu almoço na hora que a minha neta e a minha filha chegam em casa, porque eu não gosto de comer sozinha. Não tem sentido comer sozinha. Porque a refeição tem que ser feita com outras pessoas, porque é um momento de confraternização, é um momento em que a gente divide. Por isso que é comemorar, né? Entende? Então, para essas populações das Blue Zones, sim, existe a importância do alimento, mas sim existe a importância de como você está consumindo esse alimento. Sim. Né? Se você está presente, se você está com outras pessoas, se você está aproveitando aquela pausa. Né? Porque a hora que você vai comer é realmente uma hora de pausa. Né? Que você está nutrindo o seu corpo, que você está, né, dando aquela recalibrada. Então, isso foi algo muito interessante que a gente viu em todas as Blue Zones, assim, de comer bem e comer com outras pessoas, comer com esse mindfulness que você Por isso que você mencionou. Nos Estados Unidos a coisa, lá tem a maior obesidade, né? Mas lá é uma coisa bem solitária, assim. O ano passado eu fiquei um tempo no Canadá e eu me senti mega solitária, apesar de eu estar num curso, ter outras pessoas, mas a refeição, você percebe, as pessoas é tudo muito rápido, olha que eu fiquei em Montreal, que é uma cidade, assim, um pouco da Europa, né? O francês faz parte, eles têm um pouco da cultura francesa, mas você vê como nos Estados Unidos, por exemplo, vamos pegar Miami, Nova York, Miami já está meio abrasileirado, mas vamos pensar em Nova York, já é comum nos restaurantes ter o individual, apesar que no Japão também tem, só que aí a gente pega a questão da qualidade dos alimentos, né? Sim, no Japão tem muito Eu achei que só vegetais. Okinawa era a cidade mais longeva, eu achava. Quando eu fui ver, eu falava, não, Japão é óbvio que vai ser. Né? A gente fica pensando, porque Japão, tudo lá no Japão é bom. Falei, então lá que vai ser ótimo. Mas não, surpreende quando vem, por exemplo, Itália, que é a Sardenha aí, que a gente tem o vinho, que é uma coisa muito presente, mas com certeza eles não tomam 3 garrafas por dia, né, gente? Gente, então, sobre o vinho, talvez vocês não queiram ouvir isso. Vim trazer umas notícias, não, mentira. A questão do vinho, né? O vinho é uma coisa ainda controversa, né? Vinho é bom, vinho é ruim, toma vinho, não toma vinho. E o que as tem pesquisas... antioxidante.
o Dr. Johnny Pez, né, que é esse pesquisador na Sardenha, a gente fez essa pergunta especificamente para ele. E o que ele disse é que, assim, essas populações têm o vinho incorporado à rotina. Então, assim, eles estão tomando vinho, mas eles tomam uma taça de vinho no almoço cheia, né? e uma taça de vinho no jantar. Gente, ninguém está tomando uma garrafa de vinho em todas as refeições. E assim, mas eu não bebo, então vou começar a beber para viver mais. Não precisa, gente. Se você é abstêmio, se você não bebe, não precisa começar a beber para ter mais longevidade, né? Então, isso foi algo que ele chamou muito a atenção. Porque depois de uma determinada quantidade, o efeito do vinho começa a ser prejudicial. Sim. Lógico. Entende? A gente tá Então, falando de álcool, né? E o álcool, ele é prejudicial. Exato. Então, é isso que ele chamou muito a atenção. Nessas populações, o vinho é um fator benéfico para a longevidade. Isso não quer dizer que você tenha que começar a beber vinho para poder viver mais. Entende? Com certeza. Tem outros aspectos aí que você pode melhorar na tua vida e que vão contribuir para a tua longevidade, né? Como esses que eu já mencionei para vocês. Então, você pode comer o carboidrato simples, né? Que é no caso do pão que eles comem. sim. Que vai ser, mas é um conjunto de coisas. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, de Okinawa, né? Que Okinawa, eu sei que lá o consumo, né, de vegetais é uma coisa mais abundante. Até a gente, não só no Japão, mas na China também, né? Se come muito mais legumes e verduras do que, por exemplo, a proteína. E aqui no Brasil, verduras e legumes, às vezes, carne, pelo amor de Deus. Se não tiver carne, a gente até conversou com uma Masterchef, a Jang, né? E aí ela falou pra gente, quando eu morava na China, quando eu vim pra cá, eu fiquei chocada. Porque as pessoas não... Ela falou que 100 gramas de carne dava pra família. Aí o brasileiro come 200 em uma refeição. Pessoa, né? Ela falou, caramba, cadê as verduras e o legume? E ela casou com um brasileiro. Sim. Então, são duas culturas diferentes. E ela falou que quando a mãe dela vem pra cá, a mãe dela acha um absurdo. Porque tanta quantidade de carne. E aí ela até brincou que ela faz algumas receitas. Porque são várias receitas chinesas. E ela falou da dificuldade de achar as coisas frescas. Por exemplo, ela falou, todo o povo quer usar brócolis congelado. Ela falou, porque se comprar, ela compra o in natura, mas acaba que, se não tá na época, assim, hoje a gente consegue ter o ano inteiro praticamente, né? Mas ela falou, poxa, lá na China é tão, tipo, é normal, sempre vai ter, sempre fresquinho e tal. Mas aí tem um pouquinho da cultura, né? Sim. Que aqui nós somos muito carnívoros, eu falo triste para quem é carnívoro, muito, porque a tendência é que cada vez mais a gente diminua o consumo, né, de carne de origem animal, porque, pensando no meio ambiente, aí vem para um outro fator, né, meio ambiente, cada vez mais a proteína vegetal precisa ser incorporada, e a gente tem que lembrar que carne animal para o idoso não digere bem. Não? Mais ou menos? Você nos seus estudos, assim, pensando na parte nutricional, população brasileira, idosos brasileiros, né? A gente pensando aqui, a carne, ela acaba sendo ruim, né? Não sei no resto do mundo. Então, também o idoso, ele tem a questão da dentição, da deglutição, Sim. né? Então, o paladar do idoso acaba mudando também, a aceitação. Então, é muito comum a gente observar em dieta de idoso uma dieta pobre em proteína, né? Porque por essas dificuldades de cortar, engolir, mastigar. Mas eu acho que é importante frisar para as pessoas, que é o que também está no Blue Zone, a predominância de alimentos de origem vegetal. Né? Sim. Até porque os alimentos de origem animal têm muita gordura saturada. E a gente sabe que é um super fator de risco para doença cardiovascular, para outros fatores aí, obesidade. Então, uma das coisas que a gente discutiu com esse pesquisador também, porque a gente, na verdade, o Dr. Johnny Pez foi quem descobriu a primeira Blue Zone, e a gente optou por deixá-lo por último para ser entrevistado, porque a gente sabia que ia ter muitas dúvidas, muitas dúvidas iam surgir ao longo da viagem, a gente queria esclarecer com ele. E a questão da carne foi uma delas. E eu perguntei para ele, bom, e aí? Carne, não carne? Porque em todos os lugares que a gente foi, os pesquisadores fizeram questão de enfatizar para a gente que a dieta
desses idosos não é só vegetariana. Olha. Existe o consumo de carne. Galera tá comendo 1 quilo de picanha por dia? Não, não é isso que a gente está falando, né? Mas existe o consumo moderado de carne. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e não é Mas carne isso, de vaca isso. ou carne... tipo, quando a gente fala carne de vaca mesmo. Isso. E assim, existe esse consumo de carne. Então, todos eles fizeram questão de enfatizar isso, que existe o consumo de carne, que não é só vegetariano. E existem estudos que mostram que o consumo excessivo de carne antes dos 60 anos, sim, pode trazer prejuízos, mas a partir dos 65 anos, o consumo de carne é benéfico na prevenção de sarcopenia. E tem a B12, que é muito importante. Então, assim, a gente precisa olhar para essa questão do consumo de carne com bastante equilíbrio, porque não dá para fazer a carne algo que é completamente vilão. Sim. Entende? Porque a gente está vendo nessas populações que há um consumo de carne e que eles estão vivendo até 100 anos. Então, assim, a carne não é exatamente ruim. Agora, quanto de carne que está comendo, como está comendo, né? Aí é outra coisa. Mas o consumo de carne em si não é algo prejudicial. Entende? Eu vi que você entrevistou uma moça que ela tinha 4 dentes, não é? A dona Trine, 106 anos. E a comida preferida dela era carne. E a minha pergunta foi, mas com 4 dentes, como ela come carne? Ela consegue... 4 dentes. Ela consegue comer aquela carne, sei lá como. Eles levaram ela, porque ela mora em Nicóia. Assim, essa população, principalmente na Costa Rica, né? É população super rural e muito de baixa renda. Então, são pessoas que não têm muito acesso. E aí, acho que teve um evento de Blue Zone e levaram a dona Trine para San José, que é a capital. E ela só queria comer carne. E as pessoas assim, mas gente, como ela vai comer essa carne? Né? E ela tem 106 anos, então ela é mais debilitada e tal. Mas cortam a carne para ela e ela come aquela carne com 4 dentes. Caramba. Não, e olha que legal que você falou, né? Que são pessoas de baixa renda que é Blue Zone. Então, isso já mostra que, assim, porque existe essa coisa cultural de achar que quem se alimenta melhor é quem tem um poder aquisitivo melhor, porque comer saudável é caro. E a gente está falando de Costa Rica, uma população longeva e de baixa renda. Isso é muito legal. E uma senhorinha que quer comer carne que tem 4 dentes. Olha aí, animada. 4 dentes. Porque tem a ver muito com o equilíbrio que a gente falou no começo, né? E uma outra coisa que eu observei, que eu falei, caramba, no dia que o brasileiro entender isso, a gente vai viver muito mais das Blue Zones, é a regra dos 80%, né? Que é o quê, para quem não sabe? É no Japão, não é? Isso. No Japão? No Japão. O que é essa regra dos 80%, pessoal? É você sair da mesa satisfeito 80%. Né? Então, é como se o seu estômago tivesse preenchido 80%. Sair da mesa, não com fome, mas você sabe que caberia um pouquinho mais. Né? E é exatamente o que a gente não faz. Né? Então, acho que isso também volta à questão número 1 de estar presente no momento. Porque como que você vai ter essa percepção se você está desconectado? Né? Eu gosto muito de explicar uma coisa que é boba, mas que é muito real. Quando você tem... Porque o nosso corpo, a gente está, às vezes, nas redes sociais, todos os lugares, a gente está tentando calar a nossa fome, né? Não quero sentir fome. É o que a maioria das pessoas acham que esse é o passo, esse é o caminho para emagrecer. E é a mesma coisa que a gente chegar e falar assim, não quero ter vontade de ver xixi. Porque é um sinal vital. E esse sinal, ele é muito importante. Só que a grande questão é que a gente associa a fome com o descontrole. E, na verdade, esse descontrole só acontece porque não tem periodicidade na alimentação, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar, não só no estado meditativo, porque às vezes as pessoas que estão em casa falam, mas eu sou muito hiperativa, não consigo. Mas a gente precisa voltar a escutar os sinais do nosso corpo, né? Porque como que a gente vai saber se a gente está com fome, se a gente está com sede, ou se a gente está só entediado, se a gente não está olhando pra gente, né? Então, eu acho que essa regrinha dos 80% faz muito sentido, é algo que a gente fala bastante, mas que, como tudo na vida, precisa ser treinado,
né? Não é um botãozinho que a gente aperta e fala assim, não, a partir de agora... Não, é o relacionamento com a comida, né? Sim, e a gente... É muito complicado porque a gente tá aqui em São Paulo, né? Estamos aqui gravando na Avenida Paulista. Então, assim, Coração de São Paulo. é uma loucura o tempo todo. Tá todo mundo correndo o tempo todo, come na frente do computador e tal. Poxa, Lili, mas não dá, né? Não tem como reunir minha família e comer uma macarronada todo dia, todo mundo conversando para saber. Não existe isso. Realmente, é mais difícil. Mas é uma questão de hábito também, da gente se treinar e estar mais atento, né? Talvez você não consiga reunir todo mundo da sua família, mas você parar para comer sem olhar no celular, porque você tá lá vendo o seu feed do Instagram, você não sabe nem quantas garfadas você deu. Exatamente. Você não sabe quanto você comeu, né? E aí, uma das coisas que foi muito interessante durante a viagem foi... que os pesquisadores apontaram como um dos fatores também de longevidade o bom controle do estresse. Então, a gente está falando como isso afeta, né? A forma como a gente come, todo mundo está sempre com pressa, né? Como se São Paulo é a cidade do estresse, né? Exato. E aí, foi muito engraçado porque a gente teve que fazer toda a pré-produção daqui. Então, eu estava, né, tentando marcar as entrevistas, porque a gente ia sair por 2 meses e meio. Eu não posso chegar lá na Grécia e não ter ninguém para entrevistar, porque, né, 1000 imprevistos, como é que a gente faz? Então, eu tinha que estar com as entrevistas já alinhadas e tal. E, gente, não conseguia marcar com ninguém da Grécia. Não, quando você chegar aqui, a gente marca, você me liga, e aí a gente vê um horário. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu tô indo numa viagem, eu preciso estar com isso alinhado. Veja que eu sou uma paulista, eu sou tensa, eu preciso sair daqui com isso alinhado. Não, mas você tem meu número, me liga, não sei o quê. Bom, cheguei lá, eu devia estar com 2 entrevistas alinhadas. E aí a gente chegou em Atenas e depois foi para Icária, que é essa ilha, que é onde tem muitos centenários e tal. E aí eu tava reclamando disso com o dono do hotel. Eu falei, ai, gente, tô super tensa, porque eu não consegui marcar e tal. Ele falou, calma, vai dar tudo certo. É assim que funciona aqui. Os gregos são assim, né? Por exemplo, ele deu o exemplo. Por exemplo, eu tenho um boleto para pagar hoje. Não consegui pagar hoje, eu pago amanhã. Que ótimo. E aí, se não der para pagar amanhã, eu pago depois, gente. Tá tudo bem. E aí os pesquisadores enfatizam muito essa questão da atitude relaxada em relação à vida. Tô falando que é para não pagar os boletos? Não, gente, é para pagar os boletos. Mas assim, de você não ficar estressado, não ter esse estresse constante na sua vida, né? Assim, a ponto de te fazer comer todos os dias na frente do computador. Percebe? Porque isso, no longo prazo, é prejudicial. Não, e o estresse para o nosso organismo é o que a gente sempre gosta de falar. O estresse é como se você estivesse fugindo de um leão para o seu organismo, fisicamente, né, bioquimicamente. Então, pensa, você está fugindo de um leão 24 horas por dia, todos os dias? Como que seu corpo vai reagir? Né? Então, isso acaba impactando tudo na sua forma de dormir, na sua forma de comer, na sua forma de reagir às pessoas, né? Então, é tudo muito conectado. E aí, isso acaba conectando também a parte da espiritualidade, né? Porque quando a gente acredita em algo maior, e eu não tô falando de religião, que é sempre bom enfatizar isso, né? Não é religião, é espiritualidade, tem a ver. O que vocês observaram nessa parte? Então, a espiritualidade é algo que é muito presente na vida Japão, desses longevos. Já é. Sim, sim. Mas em todos os lugares tinha essa questão muito forte. Então, na Costa Rica, que é um país católico, assim, acredita em Deus? Claro que, assim, uma pergunta meio óbvia. Assim, por que você está me fazendo essa pergunta? É óbvio que eu acredito em Deus, né? Em Loma Linda, a Blue Zone, ela está associada ao estilo de vida da comunidade adventista do sétimo dia. Loma Linda fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Estados Unidos, ó. Isso. Califórnia é o pomar do mundo, praticamente, né? Então, mas Loma Linda tem uma comunidade adventista muito grande. Então, tudo gira ao redor da cidade, de Loma Linda. Da comunidade, a gente assim, a faculdade, a universidade é dos adventistas, o hospital é dos adventistas. E aí eles têm um estilo de vida muito saudável. Eles são vegetarianos, consomem proteína animal, mas eles são vegetarianos.
eles não podem beber, não podem usar drogas. A religião acaba sendo Exato, uma doutrina. É uma exato. doutrina. A espiritualidade, Isso, né? A religião que eles praticam acaba ditando o estilo de vida. Mas, de alimentação, de você ser ativo fisicamente, mas também na questão de comunidade. Então, por exemplo, a gente está falando dos Estados Unidos, em que os filhos saem de casa muito cedo, né? Então, vai para a universidade, vai trabalhar. E aí, quem acaba ocupando esse lugar de família é a igreja, são os membros da igreja, né? Então, a gente conheceu uma senhora que, assim, parte da missão dela, do propósito dela de vida, era visitar idosos que moravam em residenciais, né? Que são os asilos, que a gente não usa esse termo mais. A mas casa que de moravam... longa permanência. Isso, instituição de longa permanência. Ah, muito bem! Mas o meu TCC foi sobre isso. Sobre casa de longa permanência. A gente fez o uso de fibras em casa de longa permanência, porque idoso tem muita constipação, né? Idosos que não têm esse estilo de vida, né? Quem não come muito saudável. Talvez os idosos brasileiros. Aí, por isso que eu falei chamado casa de longa permanência. Gente, eu tô comemorando porque nem todo mundo sabe que é esse o termo. Então eu fico muito feliz quando tem gente que não é do meio que sabe que o termo é instituição de longa permanência. E aí ela visitava esses idosos que tinham família longe e aí ficavam sozinhos, né? Então, em Loma Linda, a espiritualidade permeava tudo, né? Permeava o estilo de vida. Em Okinawa, né? Também as pessoas têm cultos antepassados e tal. E na Grécia e na Itália também. Então, são mais católicos? Todos esses idosos têm algum tipo de espiritualidade. Alguns mais, outros menos. Então, tinham idosos que estavam muito assim, presentes na igreja, né? De participar das atividades, de ir à missa. E tinham outros que não. Então, a gente conversou com uma senhora. Ela já tinha, acho que 101 anos na Grécia. Mas ela não acreditava numa religião formal, assim. Ela até falava assim, não, Jesus... O que ela falou? Jesus era uma invenção comunista, alguma coisa assim. Mas ela acreditava que sim, que existe algo maior que a gente. Que existe o amor, que existe o perdão. E que isso rege a nossa vida, né? Que é a partir desses princípios que a gente tem que viver. E é a partir desses princípios que a gente consegue viver bem, né? Legal. Então, assim, isso que você falou. Espiritualidade, não religião. E acreditar em algo que é maior que você. Então, isso foi algo que a gente percebeu em todos os lugares. E eu fiquei sabendo que Loma Linda, né, que chama? Loma Linda. Tipo, eles são meio que os fiscais das outras blusones, assim, porque eles são tão certinhos, né, que eles acabam sendo meio que um parâmetro pelo estilo de vida deles, é isso? Porque, por exemplo, no caso da Sardenha, a gente tem ali o carboidrato simples, né, que é o pão, a gente tem a questão do vinho. Aí a gente vai para Okinawa, que tem os vegetais, mas um vegetal que se destaca muito é a batata roxa, isso. Né? Que aqui no Brasil, eu fui, por coincidência, eu participei de um curso na Le Cordon Bleu de plant-based. E um dos pratos que me apresentaram era com a batata roxa, um nhoque de batata roxa, porque o curso é sobre plant-based, então eles... E aí eu falei, poxa, aí eu quis reproduzir esse prato, né? E por coincidência eu também tinha assistido o documentário. E é muito difícil achar aqui no Brasil a batata roxa. Você acha a doce, sim, que é a mais amarelinha, ou yacon, a batata lavada, né, que é a batata inglesa. Mas a roxa, assim, eu tive que ir no mercado. Aí eu entendo quando as pessoas falam, é porque é caro. Porque eu só consegui achar num hortifruti mais premium, né? Aquele que, assim, eu falei, poxa, mas... E ela é super nutritiva e é a base da... E aí, eu falo, poxa, olha só. Mais uma vez, deixar claro aqui, né, para nossa audiência, o carboidrato complexo, ele não é um vilão, ele é ótimo, né? Porque a gente tem, então, vamos viver igual os adventistas, porque eles são vegetarianos, é vegetariano que faz você ser longevo. Não, né? Se você... É um pouquinho de cada um, né? Isso, é um pouquinho de cada. E, assim, por exemplo, a gente não vai conseguir comer batata roxa, porque, né, difícil só vai achar. Difícil de achar, mas a gente tem outros substitutos, sim, né? Então, assim, a gente não precisa mudar para as blusons para ter uma longevidade grande, né? Que esses lugares têm fatores que ajudam
uma das coisas que a gente também perguntou para o doutor Pes e para outros pesquisadores, né? O peso da genética. Sim. Então, genética versus estilo de vida. O que pesa mais? E, no fim, é uma combinação dos dois, com o estilo de vida pesando um pouco mais. Então, na Costa Rica, o que eles fizeram? Vamos ver como é que funciona isso aqui. E aí, eles fizeram um estudo. Então, se aqui nessa região de Nicoya todo mundo vive muito por causa da genética, se a gente tirar uma pessoa de Nicoya e levá-la para São José, por exemplo, que é estilo de vida urbano, independente do estilo de vida, essa pessoa vai viver muito, porque é genética, né? Uhum. E se a gente for falar que é de estilo de vida, então a gente traz uma pessoa de São José e coloca em Nicoya, né? E aí, o que eles observaram? Que, na verdade, em nenhum dos dois casos a pessoa viveu muito, porque era uma combinação de fatores. Sim. Então, tem a genética e tem o estilo de vida. Quando a gente conversou com o Dr. Pes, ele enfatizou que o estilo de vida hoje é algo que pesa mais do que a genética, né? E aí, aqui no Brasil, a gente consegue adotar. A gente não tem batata roxa, mas a gente tem equivalentes, a gente pode adotar o estilo de vida. Doce, que hoje está super acessível, né? A batata doce. Exato. É super rica em fibra. E tem a batata inglesa. Claro, como você disse muito bem, podemos lá, come-se tudo com moderação. O slogan comer de tudo um pouco, mas não tudo de uma vez, é verídico, gente. É um pouquinho de tudo, né? É isso mesmo. Porque não é isso que vai... E você visitou, e aí você teve agora você falou que tem aqui no Brasil uma cidade que ela está próximo ali. Comparando tudo que você viu lá fora com essa aqui do Brasil, aonde você acha que ainda a gente está pecando ou talvez a nossa seja super promissora e talvez entre num Blue Zone? Então, Veranópolis é o berço do estudo do Projeto Veranópolis, que é um estudo que acompanha a população idosa da região há 30 anos. E já foram feitos, assim, muitos estudos sobre tudo, sobre todos os assuntos, alimentação, Parkinson, Alzheimer, tudo, lá na região de Veranópolis, né? E o que a gente observou é que eles têm, como a imigração italiana, a gente observou que, assim, muitos hábitos que a gente viu na Sardenha, a gente conseguiu identificar também lá em Veranópolis, né? Então, as pessoas tomam vinho, comem dieta mediterrânea. Tem muito a questão... Veranópolis, gente, se vocês forem, faz, assim, uns 2 meses de condicionamento físico, porque se for andar lá... Assim, é só descida e subida, é muito morro que tem em Veranópolis. Então, os idosos andam muito e, assim, sobe e desce o tempo todo. Sardenha também é assim, não é? Sardenha tem bastante. Que também sobe e desce. E a gente viu também em Veranópolis que tinha a questão da espiritualidade, da comunidade. Então, as pessoas se conhecem, é uma cidade pequena, né? Então, existe essa coisa de todo mundo... Pertencimento de todo mundo estar em contato um com o outro, sabe? Uhum. Isso é algo que faz muita diferença, assim. De você saber com quem você pode contar. Eu dei uma aula sobre Blue Zones essa semana, junto com uma médica geriatra. E a gente falando de relacionamentos, ela falou que a gente nunca pensa, né? Assim, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos, mas assim, quando a gente fala de relacionamentos, é assim, na hora do perrengue, quando você não puder responder por você, quem responderia por você? Você tem essa pessoa? Entende? É assim, a gente pensar nesse nível, a gente construir comunidades dessa forma, sabe? De você ter uma rede com quem você possa contar. Uhum. Porque a rede do Facebook, gente, é de mentirinha, pessoal. Sim. Na hora do perrengue, a galera vai dar o unfollow. Exatamente. Sabe? Com certeza. É isso. Entende? Sim. Então, assim, com quem você vai contar? Você pensou nisso? Então, essas comunidades procuram desenvolver esses relacionamentos, né? E aí, isso é uma coisa que a gente viu em Veranópolis também. A gente conversou com a dona Diva, que é uma senhora, assim, sensacional. Ela tem, acho que 96, 97 anos.
E é incrível a rede que ela tem, a rede que ela construiu, porque ela ficou viúva muito cedo, vida dura, trabalhando na roça, 5 filhos, assim, a caçula dela tinha, sei lá, 10, 12 anos, quando ela Nossa. ficou viúva. E a comunidade se reuniu ao redor dela. E ela continua contando com essa comunidade, entende? As pessoas continuam presentes na vida dela. E isso é algo que faz muita diferença, né? E uma coisa que se perdeu aqui em São Paulo, principalmente, né? Que é cada um fazendo o seu. Então, mas Aquela coisa do está caindo, empurra. Não tem o mínimo de senso de empatia, de comunidade, E né? mesmo para os nossos amigos, pô, quantas vezes, e aqui eu faço um meia-culpa, pessoal, assim, quantas vezes você combinou o jantar e você fala, cara, bruta trânsito, sexta-feira, vou atravessar a cidade, não vou. Entende? Então é isso, a cidade não colabora para você construir essas Fortalecer, né? Com relações, isso, você né? vai ficando mais individualista, né? E cada vez mais individualista, você Por vai isso. estremecendo. E a gente tem uma comunidade que chama #SemDietas, que a gente fala que quando você está em comunidade, o processo de emagrecimento e mudar o comportamento alimentar é muito mais fácil. E agora você falando isso, mais uma vez, né, prova, a gente já tinha certeza por vários grupos que nós já fizemos e também pela quantidade de resultado, mas a gente percebe que quando está em comunidade, eu falo que é igual a seita do CrossFit, né, que é todo mundo, né, mas é porque é todo mundo, eu falo isso porque eu fazia CrossFit e a pessoa fala, você é da seita do CrossFit, pelo amor de Deus, mas não é. É porque ali tá todo mundo com o mesmo propósito. Não vamos fazer isso, porque, se fizer... É todo mundo, um apoiando o outro, que é exatamente o que acontece na nossa comunidade do Sem Dietas, que quando a gente faz, as meninas ficam, não desanima, tamo junto, vai. E aí, olha, faz todo sentido, né? Quando você envelhecer, e aí? Tudo bem, você vai para tudo bem que agora aqui em São Paulo, né, a gente tem essas casas de longa permanência mais chiques, né? Tem no interior, Minas, não são tão elitizadas igual aqui de São Paulo, né? Tem em Moema, tem no Brooklyn. Só que você vai conviver ali, mas as pessoas têm o conceito de, nossa, eu velha, vou ficar em asilo? Nossa, asilo é só para doente, envelhecer é só gente doente. E não, hoje os idosos, eles estão às vezes até com mais qualidade de vida que os de 20, de 30, 40, né? Eles estão muito mais lifestyle, né? Correndo maratonas. Gente, assim, eu tava lá em Berlim, eram 50 mil corredores, assim, gente do mundo todo, uma loucura, assim. E a quantidade de idosos que você via correndo... Maratona, gente. 42K. 42K não é bolinho, pessoal. 42K não é uma corrida que você vai de pipoca. Você tem que se preparar para uma corrida de 42 quilômetros. E tinham muitos idosos correndo essa prova. E a gente viu muitos idosos com um número de peito diferente, porque eles fazem parte do clube dos jubileus, que são pessoas que correram a Maratona de Berlim 15, 20, 25. Tinha um que tinha corrido 30 vezes a corrida. Caramba, 30 vezes a Maratona de Berlim. E, cara, continua lá no pace dele, aí termina... Você pensa, e eu aqui pensando, nossa, nunca mais vou fazer outra dessa, morrendo. E, na verdade, vale até como inspiração, né? Então, é impressionante, assim. E aí, o que essas pessoas... Então, esse cara não tá comendo miojo todo dia. Ele não tá sentado na frente da TV fazendo nada, né? É isso. Eu acho que essa é a reflexão, assim. Pensando que hoje a gente vai viver cada vez mais... A gente está falando, por exemplo, que hoje a expectativa de vida no Brasil, ao nascer, é de 77 anos. Então, o que isso quer dizer? Que se a pessoa nasceu em 2021... ela tinha expectativa de viver 77 anos. Se você tinha 60 anos em 2021, a sua expectativa de vida era de mais 23 anos. Se você tinha 70 anos em 2021, você tinha uma expectativa de mais 16 anos. Gente, a gente vai viver muito. A gente está pensando em como a gente quer viver? Como a gente quer chegar lá? Né? Então, assim, fazendo esse paralelo com a maratona, que foi um negócio, vocês já perceberam, foi um negócio muito marcante na minha vida, né? Mas é algo que exige preparo. Exatamente. Né? Então, assim, como você está se preparando? Né? Eu tive que acordar cedo para treinar, fazer treinos longos. Nem sempre foi confortável, nem sempre foi legal.
né? Não dá pra fazer só o que gosta. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, sim, agora faz sentido. Tudo isso que eu fiz faz Ainda sentido. bem que eu fiz Fechou tudo aqui. isso, né? Entende? Então, assim, como que a gente tá encarando a maratona da vida, né? Porque você vai chegar até os 100 anos, gente. Eu tô com 50. Tenho mais 50 Nossa, pela eu frente. achava que você tinha... Eu achei que ela tinha uns 39. Não, vou fazer 50 agora ano que vem. Então, assim, como que eu quero viver mais 50 anos? Como eu tô me preparando Sim, para com certeza. isso? E olha que quando a gente fala de exercício, a gente tem o estresse oxidativo, né? Principalmente quem faz corridas, você vê que o aeróbico ali é muito intenso, né? Então, o estresse oxidativo é muito grande. E aí, dá até a aparência que a pessoa envelhece mais, diferente de uma pessoa que faz só musculação, né? Porque a gente tá falando aeróbico, mas é o que a gente brinca. Não adianta ficar fazendo aeróbico lá e comer 12 pedaços de pizza. Porque, eu já fiz aeróbico, porque tem um gasto energético gigantesco, Sim. né? E aí, a gente estava falando de técnica antes do podcast começar, e às vezes você vê pessoas obesas correndo, mas às vezes elas já estão tão na técnica que elas entram numa frequência que a gente chama que não é frequência de queima, e sim frequência de pulmonar, né? E aí fazem treinos, lógico, ela vai reduzir, mas ela não reduziria, por exemplo, o cara que ganha em primeiro lugar, né, na São Silvestre, você vê, ele não é uma pessoa obesa. Por sinal, ele é super magro, né? Bem magro mesmo. Por quê? Porque ele tá na técnica, lógico, e tem toda a base da alimentação. E falando de obesidade, nesses lugares que você visitou, existe o idoso obeso? Não vimos obesos, gente. As pessoas não são obesas, porque elas estão comendo uma dieta saudável. Não, os que viveram... eu falei... Eu corrigi aqui minha pergunta, né? Idoso obeso a gente tem vários, mas estou falando que chegou na longevidade, não, os centenários, né? que a gente, os centenários que a gente entrevistou, não tinha ninguém obeso, né? Mesmo na Sardenha aqui, né? Na Sardenha, nos Estados Unidos, a gente não viu nenhum centenário obeso, né? Nos Estados Unidos a gente entrevistou, não chegamos a entrevistar nenhum centenário, a gente entrevistou muita gente de 98, 99, mas não sei. Já. Tá quase, né? Mas nenhum deles obeso. E todos eles, assim, com muita independência, muita autonomia e, assim, com muita mobilidade. Então, assim, conseguindo andar rapidinho, assim, não é? Tem tônus muscular. Super tônus muscular, assim, tem fôlego para subir escada, para descer escada. Ontem eu estava até vendo um vídeo de uma senhora na Grécia. Gente, um negócio impressionante, assim. No RG dela, tá 93 anos, mas ela falou, eu acho que eu tenho mais, pelo menos uns 3 anos a mais, porque quando eu nasci, eles demoravam muito para registrar as crianças, principalmente as meninas. Então ela falou, eu devo ter uns 96 anos. E aí, a gente, assim, você vê, a mulher era um furacão, ela andava para cima e para baixo, só da gente falou, não vamos fazer uma tomada dela subindo a escada. Ou descendo a escada? Subindo a escada. Então, a gente estava lá embaixo e a gente fez a tomada. E era uma escada, não é assim? Super íngreme. É uma escada íngreme, feita na pedra, porque ela morava na zona rural. Ela subiu, a gente assim, se eu quebrar o tornozelo aqui... Gente, aí ela olhou pra gente e falou, e aí? Aí o Gabriel, que é o cineasta, ele falou assim, será que dá pra pedir pra ela descer também? Ele acabou de falar lá, Não, e aí? Acabou? Assim, super rápido, sabe? Com 96 anos. Mas porque aquilo estava incorporado no dia dela. Com entendeu? Certeza. Então, a gente não viu centenários obesos, mas a gente perguntou muito para os pesquisadores sobre o futuro das Blue Zones. Porque a gente chegou em Nicoya, na Costa Rica, e eu te juro, você chega na entrada da cidade, tem um McDonald's de um lado, um Burger King do outro e um Pizza Hut. E isso está começando a ser introduzido na dieta dos idosos. É isso que eu ia falar. E isso é muito complicado, porque uma das nutricionistas que a gente entrevistou, ela falou assim, a gente foi lá porque eles acompanham essa população por muito tempo. E aí eles queriam fazer um questionário sobre o que eles tinham comido no dia anterior e tal. E aí ela fala assim, porque ontem eu tomei água negra. E ela falou assim, água negra? O que é água negra? Coca-Cola. Caramba. E ela tinha ficado encantada porque nunca tinha tomado Coca-Cola. Nunca, olha só. Entende? E aí, o que os pesquisadores apontam talvez a próxima geração não viva tanto.
porque estão começando a Trazer o comer Ocidente esse pra lá. tipo de alimentação. É. Você fala trazer o Ocidente, em Okinawa tinha uma longevidade altíssima, né? Então, assim, um número de centenários muito alto, continua sendo muito alto, mas com a introdução das bases americanas lá, tem muita base militar americana lá, vieram também as redes de fast food. Então, a nova geração você já vê uma nova geração de homens com sobrepeso. Entende? Porque, assim... O estilo de vida, Não, né? e é Porque o que ele falou- É simples a conta fechar, porque às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, né? De achar que é o McDonald's que faz mal, é aquilo que faz mal. Mas é fácil a gente comer esses alimentos que a gente chama de alta densidade calórica, né? Porque é muita caloria num volume pequeno. Então, ali você comeu 2.000 calorias assim. Então, e o que ele fala, o professor Wilcox, que é do Okinawa Centenarian Study, ele fala que o problema é que a melhor opção não é a opção mais fácil. Porque fast food é fácil. Você passa, você compra o hambúrguer e já comeu. Entende? Então, ele falou que uma das estratégias que precisa ser implementada é fazer a melhor escolha, a escolha mais fácil. Sim. Entende? Porque a gente vive, né, cidade, difícil, tudo correria, a gente tem que fazer da melhor escolha a escolha mais fácil. Mas a gente parar pra pensar, então, uma pessoa centenária, ela nasceu em 1920. Então, a gente entende, 1920 era já final da guerra, no final da Primeira Guerra. Final da Primeira Guerra. Então, a gente vê que ali foi o que surgiu, por exemplo, a questão do leite condensado, o mercado. E aí, uma parte desse público, a gente viu que está chegando no 100. Então, a gente vai ter que fazer um estudo para que a nossa geração, né, que é a galera dos 80 aqui, dos anos 80, 90, ou talvez dos anos 60, não, melhor. Ai, gente, 80, 90. Não, Ai, tô tô falando- achando o máximo, porque eu sou da década de 70. Não, eu falei assim, vamos voltar mais um pouco. Por exemplo, da época dos nossos pais, né, que é década de 50. É ver se essa... Ou, 50, porque aí 40 tá... Vamos pegar aqui o pessoal da década de 50. Esse pessoal aqui, como, né, os estudos pra gente ver se eles vão ser longevos, né? Pra gente entender, né? Eu falei, porque eu não sei se com a tecnologia, com a galera dos anos 2000... Tudo bem que talvez a gente nem esteja... Mas não sei, se eu viver até o 100, né? Eu sempre falo que eu vou viver até o 100. A galera dos anos 2000... chegar até o 100? Eu vejo, porque... Não, eu vejo mas essa eu não vejo tendência. eu não vejo, porque o estilo de vida hoje, alimentar da galera dos anos 2000... É um estilo que, se você parar para olhar, eu atendo muito jovem. E a tendência, o jovem, ele já tá nascendo, principalmente essa galera de 20 anos, já tá nascendo com essa tendência de comer menos proteína animal, isso, é verdade. de fazer atividade física, de ter esse cuidado com a alimentação, que não dá mais... Se você vai dar uma palestra para jovens, sei lá, de 15 anos... A maioria já não fala que come miojo, que come industrializados. A minha pergunta é, será que a amostra que você tem não é viciada? Porque um jovem que vai numa nutricionista Também já é um jovem tendencioso. que tem mais consciência. É verdade. Com certeza. Se a gente for para a população geral, que é a galera que está jogando videogame, será que eles têm essa consciência de Sim, que, é verdade. puxa vida, não? Mas você sabe que no nosso outro podcast, a gente falou sobre a Gente do medicina... céu, quantos podcasts? Não, no capítulo anterior, Ah! a gente falou sobre medicina chinesa. Galera, você não escutou? Escute, sensacional. E a nossa convidada, ela falou que a geração dos anos 80, 90 é uma geração viciada. Por quê? Porque ela comia natural e foi quando começou os ultras, assim, aquele bombardeio, né? E foi a transição da tecnologia. Tudo aconteceu entre os 80 e 90, né? Mais 80. A transição de tudo, né? Então, por exemplo, não tinha celular, aí veio tecnologia, né? E você fala, caramba. Aí ela falou, essa população geneticamente é a mais prejudicada. E talvez eu falei, estudar essa, será que ela vai viver até os 100? Né? A gente tá falando do adulto, o jovem adulto, né? Que é de 30, 40 anos.
Porque, lógico, eu atendo, o meu público é de 35 a 70, eu atendo muito idoso. Assim, eu brinco que é o idoso jovem. Eles falam assim, não sou velho, eu tô no começo sou o idoso jovem. Aí eu falei, ótimo, idoso jovem. Que ainda ele tá entendendo o que é ser idoso. Peraí, nossa, eu sou preferencial agora, né? E vejo que eles têm um cuidado. Mas essa galera 30, 40, é a galera assim, filho mais tarde, vida louca, eu preciso ter um emprego bom. Por quê? Porque a gente vem culturalmente dos nossos pais falando, cresça, apareça, emprego bom, nananã, faça isso, que a galera mais, né, dos anos 2000, pensa, uma pessoa que nasceu nos anos 2000, hoje ela tem 23 anos. Gente, não me fala isso, porque me dá um tilt toda vez que eu penso isso. Ela tem 23 anos, ela já tá aí no mercado e buscando faculdade. Pode ver que é o boom das startups, gente mais... E aí, o que a Adri falou faz muito sentido. É que não é tanto o meu público, mas assim, faz muito sentido. A questão do meio ambiente... Tanto que as startups já estão tendo essa tendência de ter um estilo de vida melhor para os funcionários, já está tendo esse olhar, né? Então, mas é o que ela falou. É o que a gente precisa... É o que você falou. Temos que fazer estudos, né? Precisamos olhar de estudos. Uma população completa, Completa, né? Porque, por exemplo, aquela que é de super baixa renda, talvez não vá numa nutricionista, mas vai comer o iFood, vai comer... E a gente também tem mas a tecnologia... Mas o que a gente observa também é comendo muito arroz e feijão, né? Que é bom. Que é importante. Comida né? mesmo. A comida. E às vezes a gente tem algumas pesquisas que já enviaram pra gente, como profissional da saúde, né? De pesquisa de mercado com jovens em relação à alimentação. E até aquela da Saudabi, você lembra? Que tinha a questão de os jovens se preocupar. Por exemplo, eu me preocupo com a reciclagem, eu me preocupo com o meio ambiente. Mas você faz? Não, eu tento, mas não é uma coisa... Tipo, sabe dos propósitos, que é importante, mas ainda... não, mas será que é isso? Eu quero fazer parte, mas eu não sei se eu sou da parte, né? Então, eu falo que esse documentário tem que ficar... para as próximas gerações, para realmente, né, a gente, lá na frente, falar, caramba, olha, realmente, o estilo, lógico que vai ser uma coisa assim, né, talvez com a tecnologia, inteligência artificial, robô, a gente consiga, para realmente identificar, porque a gente, assim, ao meu ver, como profissional e que a gente estuda, a galera dos anos 20 aí, uma minoria que teve um estilo de vida mais saudável, colocando carboidrato, proteína, gordura em moderação, o propósito, a questão são pessoas longevas. E olha que, voltando à galera dos 80 a 90, envelhecer, eu tenho vários amigos que falam pra mim, Deus me livre, eu quero morrer nos 60. Não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, você tem noção que você quer morrer nos 60? Daqui 20 anos você morre. Então corre, porque 20 anos passa assim. Não, imagina, eu vou ficar velho, caduco, gagá. Não. Porque tá associando ainda a velhice a um mau estilo de vida, né? Uma vida mal vivida. Associa o envelhecimento à decrepitude, né? Associa o envelhecimento à doença. E aí é a construção que a gente tem que fazer, né? Então, a gente estava falando antes de começar, né? Sobre... esse pesquisador do Japão, estou citando bastante ele, mas é que a entrevista dele foi realmente muito esclarecedora em muitos pontos, né? E ele fala que nos estudos que ele fazia, ele perguntava para os participantes, você quer viver até os 100 anos? E eles falavam, não. Exatamente porque associavam a velhice a você ficar acamado, a você ficar dependente. E aí ele mudava a pergunta, ele falava... Mas e se você viver até os 100 anos, podendo levantar da cama todos os dias, com uma boa rede de amigos, com relações familiares, podendo comer bem, podendo... sim, aí sim. Até os 200, né? Entende? Aí as pessoas querem. Mas de que maneira você está trabalhando para isso? Né? Então, é sempre esse o desafio. É fazer com que a pessoa pare para refletir como ela quer viver os anos adicionais. Gente, assim... É um privilégio viver bastante. O Dr. Alexandre Calati, não sei se você conhece, que é um dos maiores especialistas em envelhecimento no mundo. Ele era da Organização Mundial da Saúde e tal. E ele sempre fala, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. É verdade. Não, com certeza. Entende? E fica até uma reflexão, porque às vezes a gente fica pensando, envelhecer é ruim.
Mas por quê? Qual é a sua referência? Será que você está olhando, por exemplo, para a sua avó, que tem 1 milhão de comorbidades e que teve assim, acima do peso, com muitas doenças, sedentária? Olha o tanto de doença, problema. Ué, então, olha a sua referência. Por exemplo, nós temos a referência da nossa avó, que tem 94. Na verdade, e a outra tem a dona Valmira tem 91, né? Então, gente, que família longeva de vocês. Não, portugueses. E aí você fala espanhol, assim, mas assim, são nascidos no Brasil, mas vêm de por exemplo, de um casamento, tipo, 60 anos de casado, né? Você fala assim, poxa, eu até brinco, eu falo, gente, eu não conheço ninguém que tem 60 anos de casado, porque o povo tá casando e separando tão rápido, né? Tudo tão... Mas é uma outra cultura, né? A gente tá falando de uma cultura totalmente diferente. E se você falar, caramba, peraí, olha aí, ela tem 90 e tá falando mandou pra gente no WhatsApp, falando, olha, eu tô aqui. Isso é referência, né? Porque às vezes esse meu amigo, ele fala, ai, mas minha mãe, minha avó, tipo, né? Sempre... Mas é por quê? Porque tem a referência que um idoso é ruim, né? Então, acho que isso também influencia. Acho que uma das coisas que a gente precisa destacar aqui é que o envelhecimento não diz respeito só à nossa saúde física, né? Porque a gente associa muito o envelhecimento à saúde física. Então, assim, você já não tem o mesmo fôlego para correr, você... Tem um amigo lá do grupo de corrida que ele falou, cara, eu fiz 60 anos e eu vejo que meu pace está diminuindo. Assim, tá subindo, eu não consigo correr tão rápido mais. Mas, cara, ele continua correndo. E é bom isso, né? Mas a gente foca muito na nossa saúde física. O envelhecimento envolve muitas outras coisas, né? Então, Ai, até perdi o fio da meada. Você estava falando que ele diminuiu, o pace dele melhorou sendo Isso. Aí, idoso. A gente entrevistou uma geriatra na Costa Rica, que ela fez um estudo com 43 centenários em Nicoya. 43 centenários. É muita gente, né? E ela conseguiu conversar, alguns um pouco mais debilitados, então ela conseguiu conversar com 32, assim, conversar diretamente com eles respondendo, né? E o que eles descobriram? Que, gente, a gente não passa ileso pelo envelhecimento. O envelhecimento traz comorbidades pra gente. É natural. O nosso corpo começa a falhar em algumas coisas. É isso, esse é o ciclo da vida. Mas todos, então, assim, a maioria com problemas cardíacos. Então, foram identificadas comorbidades nessas populações centenárias. Mas todos eles relataram boa qualidade de vida. Por quê? Porque em outros aspectos, eles estavam indo bem. Então, eles tinham bons relacionamentos, eles tinham família por perto, eles tinham uma boa espiritualidade, eles tinham um propósito de vida. E quando eu falo propósito de vida, gente, isso é uma coisa que eu acho que vale sempre a pena repetir. Qual que é o seu propósito de vida? Eu quero salvar o mundo. Gente, não precisa ser um negócio grandioso desse. Assim, a gente conversou com muitos idosos. Meu propósito de vida é acordar todos os dias e ir buscar meu neto na escola. Esse é o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é cuidar do meu jardim, porque eu quero ver daqui 3 meses os tomates brotando. Entende? Então, todos esses centenários que fizeram parte do estudo em Nicoya tinham comorbidades, mas eles ainda relatavam uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de envelhecimento. Que a vida tinha um significado. Porque em outros aspectos a coisa estava indo bem. Que não eram necessariamente atreladas à saúde física. Entende? Então, o envelhecimento é algo muito mais amplo que a gente precisa pensar. Com certeza. Demais, né? Demais. E pra gente finalizar, qual, assim, você, no seu olhar jornalístico, né? Qual foi o maior aprendizado ali que você teve, que você falou, cara, olha, eu visitei, e que você introduziu, assim, na sua rotina? Claro, você já teve uma mudança aí de o miojo ser comfort food, mas, assim, de um aprendizado, assim, o que você deixaria de recado para o pessoal que está nos ouvindo, né? O famoso como envelhecer aos 100, a gente já explicou aqui, mas na sua visão, assim, poxa, o que mais me impactou, o que eu aprendi aqui, uma coisa... Teve alguma coisa, assim, que você possa... A gente fala, vou levar para a vida.
Eu acho que foi... Tudo. Não, acho que foi muito... Assim, eu confesso que eu voltei da viagem e demorou um tempo para eu voltar para a Terra, assim. Porque foram realmente conversas que mexeram muito comigo, assim. Porque te fazem refletir sobre muitas coisas. Pensa numa pessoa que viveu 100 anos. 100 anos é muito tempo. Com certeza. Quantas coisas aquela pessoa já viveu, né? Mas eles viveram 100 anos e a conclusão a que eles chegam é que a vida é muito mais simples do que a gente acha. A gente que complica as coisas, sabe? Dá pra ser tudo mais simples, mais fácil, mais sem estresse, mais gostoso, sabe? Se ativer menos Ao futuro, né? Não, assim, focar nas pequenas coisas, assim, mas pra quê? Por que você tá se preocupando com isso? Assim, A gente tava falando agora, né, que as pequenas coisas, as né? pequenas Não consegui- coisas. no meu caso, né, não consigo cortar uma carne, por exemplo. É uma coisa pequena para as outras pessoas, mas para mim que faz uma diferença grande nesse momento, porque eu não consigo cortar, porque eu sou destra. Então são pequenas coisas, né? Então, e assim, o que ficou pra mim, assim, o relato da dona Tiná, que é aquela grega, né, que falou que Jesus era uma invenção comunista e tal, e foi um momento muito bonito, assim, a entrevista dela, porque ela foi uma centenária já debilitada, que a gente entrevistou, tanto que a gente não conseguiu conversar muito com ela, assim, acho que a entrevista dela teve, se muito, 15 minutos, porque ela ficava muito cansada, mas ela estava muito lúcida, né, e ela fala... de amor, e ela fala de perdão de uma maneira tão bonita, assim, sabe? E como aquilo serviu de guia na vida dela, sabe? E aí, eu até conto essa história num vídeo que eu fiz, que durante a entrevista, eu não falo grego, então a gente estava com uma tradutora, e aí ela estava entrevistando a senhora, e eu estava lá, meio olhando como estava a sala e tal. E a filha dela estava acompanhando a entrevista. E aí ela começa a falar e, de repente, a filha começa a chorar. E eu não estou entendendo por que a filha está chorando, né? Não posso ir lá perguntar porque tem que ficar todo mundo quietinho e tal. Aí terminou a entrevista, eu fui perguntar para a filha dela por que ela estava chorando. E ela falou porque eu nunca tinha ouvido minha mãe falar sobre essas coisas. Nossa, que legal. A mãe com 101 anos. Ela falou, eu nunca tinha ouvido ela falar sobre essas coisas. Sabe? E a gente teve o privilégio de ir lá e ouvi-la falar sobre essas coisas tão incríveis para nós, completos estranhos, sabe? certeza. E aí essa foi uma lição que ficou muito para mim, assim, de, cara, vamos focar no amor, vamos focar no perdão, nas coisas simples, Com né? certeza. Porque, no fim, é isso. Quando a gente chegar lá nos 100 anos, é isso que vai ficar. Verdade, né? Arrasou, Que lindo. lindo. E onde é esse documentário que você fez? A gente, onde a gente assiste? Ainda não tá não pronto. tá pronto. Ele vai ser lançado Mas no ano tem um que vem. Instagram que a gente pode seguir, que eu vejo que você posta. É o Instagram da Aptari 360. Então, eu sou Vai tá aqui jornalista. Vai estar na descrição. E a gente trabalha com comunicação e envelhecimento. Então, esse perfil tem muitas coisas falando sobre envelhecimento, essas reflexões que a gente traz. E a gente vai anunciar lá quando o documentário estiver pronto, mas favor. provavelmente Ainda- segundo semestre do ano que vem ainda, Tudo gente. bem, mas vai demorar. ter muito conteúdo. Vai muito ter, legal. vai ter. Nossa, muito show. E foi demais, hein? Foi que demais. aprendizado. Muito obrigado. Você, Que olha, agradeço. aqui a gente aprendeu muito, assim, uma outra visão. Claro que nós, como profissional, a gente tem a visão nutricional, mas nada do melhor do que a experiência e a prática, né? Que eu acho que o Blue Zone é isso, essa experiência, essa vivência, né? Dessa a pessoa viveu uma década, né? Centenários? século? Não, Um século. um século. Um século. Um século, olha só, né? É muita história, né? Com certeza. Tô ansiosa para assistir esse documentário. E esse foi mais um podcast. Então, você não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. O meu é Nathalie Loyola. E não esqueça do nosso podcast aqui, Sem Dietas Cast. E o da Dri?
O meu arroba é loyola_adriana. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Pessoal, então para quem aí assistiu, viu e se identificou com várias coisas e conhece pessoas que vão se identificar com o tema de hoje, encaminha esse episódio para todo mundo aí que você conhece, que você acha que vai ser relevante, e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Foi um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.